Olá, olá, nono ano, e aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa, sou o professor Wesley e hoje nós vamos dar continuidade à nossa correção dos exercícios sobre concordância nominal. Nós vamos dar continuidade a partir da questão 14 e então vamos analisar cada uma das alternativas em cada uma das questões e, logicamente, marcar o X na que o comando exigir. Como, por exemplo, aqui, há erro de concordância nominal em... Vamos analisar uma por uma. E a que estiver, então, incorreta, neste caso aqui, em que há erro, referente, então, às regras de concordância nominal, nós vamos marcar, beleza? Então, vamos lá. Temos aqui, segue anexo um recibo e uma foto. Se porventura colocarmos então esta oração na ordem direta, você teria de dizer: um recibo e uma foto seguem anexos. Só que, observe, esta frase está com o verbo no singular e o adjetivo também, ligados então a dois substantivos, ou seja, a dois núcleos de um sujeito composto. Então, por que está no singular e está correto? Porque existe aqui a atração com o substantivo mais próximo, um recibo. Um recibo segue anexo e uma foto. Tá? Poderíamos recuperar o verbo e uma foto segue anexa. Certo? Então está correto, nós queremos o erro. B. Dificuldade é bom para todos. Dificuldade é bom? Está correto? Porque se houvesse aqui o artigo para determinar a concordância, porque este nome foi usado de uma forma genérica, então se houvesse o artigo, você diria, dificuldade, a dificuldade é boa. Tá? O artigo antes, na verdade, de dificuldade. Tá? A dificuldade é boa para todos. Mas você usou a palavra dificuldade de uma forma genérica e assim você, então, acaba eliminando esta concordância. Então, dificuldade é bom, tá? E entre várias outras palavras que usam, então, esta estrutura, então você vai deixar no masculino o adjetivo, caso a palavra esteja sendo usada como, então, uma palavra genérica. Se você determinar, por meio do artigo, olha só que óbvio, definido, então você vai fazer a concordância. Então está correto, nós queremos o erro. Aquele menino era tal qual os vizinhos. Não causa estranhamento nesta frase, mas está incorreta. Por quê? Olha só. Com o verbo ser, essa expressão tal qual, ela vai concordar. O tal com o substantivo antecedente e o qual com o substantivo consequente, ou seja, o que vem depois. Então, a frase correta seria: aquele menino era tal, porque menino tal, singular, singular. Vizinhos, quais? Os vizinhos. Certo? Então, a frase correta, aquele menino era tal quais os vizinhos. Isso só ocorre com o verbo ser. Com qualquer outro verbo, você vai deixar esta, então, locução, essa expressão, na verdade, invariável. Tá? O menino fez tal qual os vizinhos fizeram, por exemplo. Então, vai ser invariável. Só com o verbo ser, tá? Que o tal vai concordar com o substantivo antecedente, e quais com o substantivo consequente, beleza? D. Não queria saber de meias verdades. Meias verdades, está correto? Verdades pela metade, tá? Vamos a 15, então. 15. A, e aí você, respectivamente, vai usar os primeiros aqui, nesta primeira lacuna, segundo aqui, ou seja, as palavras que estão
nessa sequência, né, na segunda aqui, sequência, aqui, e na terceira aqui. Vamos lá. Opa, aqui. Há, aí bastante, bastantes, bastante, bastantes, bastantes. Então, observem. Vamos ver aqui com que palavra há concordância, ou se não há concordância com nenhuma palavra. É assim que se faz, então, a análise da concordância nominal. Observe se há concordância com alguma palavra. Vamos melhorar ainda um pouquinho mais isso. Você vai observar com que palavra, né, as palavras aqui se relacionam, ou seja, que palavra a palavra bastante aqui modifica. Certo? Então, por exemplo, se modifica colegas, então nós temos de analisar qual é a classe gramatical da palavra colegas, porque aí nós vamos saber se, por exemplo, se tratar de um substantivo, então a palavra bastante aqui tem de concordar, além de modificar. Se estiver modificando colegas, mas colegas for um adjetivo, um advérbio, ou então um verbo, então vai ser um advérbio e não vai concordar. Entenderam? Colegas é um substantivo, então tem de concordar. Colegas, no plural, então só pode ser bastantes. Então nós podemos retirar a letra B, porque aqui começou com bastante. Você não vai analisar as outras situações, porque a primeira já está incorreta. Certo? Então, beleza. Sobrou bastantes na C e bastantes na D. Agora vamos para o segundo aqui, né? Há bastantes colegas na sala. Então, nenhum ou nenhuns diretores e um funcionário ou funcionários. Vamos lá, então. Olha só. Então, nenhum ou nenhuns vai modificar alguma palavra? Sim, diretores. E aí nós temos de saber qual é a classe gramatical de diretores. Se for um substantivo, então, além de modificar, tem de concordar. Se for um adjetivo, um advérbio ou um verbo, então, modifica, mas não concorda, porque é a função adverbial. Beleza? Há exceções? Há exceções, mas esta análise que eu estou aqui falando para vocês serve para mais ou menos 90% dos casos. Tá bom? Então, vamos lá. Diretores é um substantivo. Tem que concordar. Tem a função adjetiva, né? Então, tem que ser nenhuns. Está aqui, ó. Ou seja, eliminamos a C. Certo? Só pode ser nenhuns. Bastantes e nenhuns. Então, ficamos aqui entre a A e a D. Certo? Beleza, então, vamos analisar. Há bastantes colegas na sala. Nenhuns diretores, sim, nenhuns faz, então, a flexão, tá? Nenhuns diretores e um, olha, só precisamos aqui de um substantivo, porque nós temos aqui um artigo. Tudo bem que é indefinido, mas ele vem à frente de um substantivo, tá? E um, você não vai falar um funcionários. Pronto. A concordância. Um funcionário. Letra A. Certinho? Então está aqui. A letra A é a correta. Vamos para a questão 16. Marque o erro. O erro. Espero que vocês façam isso na prova, tá? Porque a gente observa que muitos alunos acabam não conseguindo responder, então, a questão de forma correta por falta de atenção. Por não se concentrar aqui, ó, no comando. Mal ler o comando e já vai para as alternativas. Fazer o que eu não sei. Certo? Beleza, então vamos lá. Temos aqui o erro de concordância da palavra bastante. Nós já vimos que a palavra bastante vai ter a função ou de, no caso, adjetivo, uma função adjetiva, ou de advérbio, uma função adverbial. Se for a função adjetiva, ele vai modificar o substantivo e concordar com ele. Se for a função adverbial, o bastante vai modificar um adjetivo, um outro advérbio ou um verbo, mas não vai concordar com ele. Beleza? Então vamos lá. Olha só, ficaram bastantes admirados. Então nós temos de analisar se a palavra bastantes modifica uma outra palavra. Que palavra aqui? Então a palavra bastantes modifica admirados. Agora a gente tem que saber qual é a classe gramatical de admirados. Se for substantivo, modifica e concorda. Se for adjetivo, advérbio ou verbo, modifica, mas não concorda. Observe que aqui está, então, concordando.
olha só, bastantes e admirados. Só que admirados é um adjetivo. E quem modifica o adjetivo é o advérbio. E o advérbio é invariável. Então está incorreto. Esta frase, para estar correta, deveria ser, então, produzida dessa forma. Ficaram bastante admirados. Seria a mesma coisa de mudarmos por muito. Ficaram muitos admirados? Não, horrível, né? É um advérbio. Então ficaram bastante admirados, certo? Vamos ver as outras, porque estão corretas, porque nós queríamos o erro e já achamos. Bastantes pássaros voaram. Bastantes está modificando que palavra? Pássaros. Concorda? Sim, porque é substantivo. Então, bastantes pássaros, plural, plural. Certo? É a concordância. Tem de estar no mesmo número e na mesma, no caso, no mesmo gênero, né? Ou seja, está no plural, tem que estar no plural, como aqui. Se é do gênero masculino, tem de estar no gênero masculino. Só que a questão aqui é que a palavra bastante não tem concordância de gênero, só de número, tá? Pessoas bastantes, olha, mesmo que esteja depois do substantivo, ainda tem a função de adjetivo, né? Então, só que vai somente mudar a ideia, tá? Pessoas suficientes apareceram por lá, tá? Ou muitas pessoas, bastantes pessoas apareceram por lá. Então, beleza, está correto, porque modifica pessoas que é um substantivo, então tem de concordar, além de modificar, certo? Agora, encontrei bastantes surpresas. Surpresas é um substantivo, então bastantes tem de concordar, além de modificar, certo? Agora vamos para a questão 17, né? Então temos aqui a frase em que a concordância nominal contraria. Você quer o erro, tá? Você quer o erro. É bom até vocês fazerem isso nas suas provas, ó. Erro. Coloca lá em cima, tá? Sempre faça o link do que você tem de achar com as alternativas. Beleza? Não durmam. Temos aqui então A. O poeta considera ingrata a terra e o filho. Eita, então é aquela questão de um adjetivo para dois substantivos, tá? Um adjetivo para dois substantivos. E aí? Está correto? Vamos lá. O poeta considera, olha só o adjetivo, ingrata. Quando o adjetivo está à frente dos dois substantivos, você concorda com o mais próximo. Então, o poeta considera ingrata a terra, correto? A terra, ingrata. Singular, singular, feminino, feminino. Tá? Então, o poeta considera ingrato o filho e a terra. O adjetivo ainda está antes dos dois substantivos. Então, nós temos aí a concordância com o mais próximo, é a regra. Então, temos aqui ingrato singular, ingrato filho singular. Masculino, ingrato e filho masculino. Concordância, né? A concordância está correta, então, porque concorda só com o mais próximo. O poeta considera ingratos a filha, aliás, desculpe, a terra e o filho. Tá? Então, o que temos aqui? Está correto? Olha só. Temos, então, o poeta considera ingratos. Você está fazendo a concordância com os dois. Você pode fazer? Pode. Por que não? Né? Existe essa regra que pode concordar com o mais próximo, mas aqui você tem a regra concordando com os dois. Tá? Só que concordou com masculino plural. Correto. Tá? Se houver, por exemplo, 1000 substantivos femininos e um somente entre esses 1000, então, masculino, né? Então, você vai colocar o adjetivo no masculino plural, tá bom? Ou, se alguns quiserem interpretar assim, 1001, 1000 femininos e 1 masculino, tá? Beleza, D. O poeta fala de um filho e uma terra ingratas. Opa, peraí. O adjetivo está depois de dois substantivos, tá? Houve a concordância de número. Então, se há gêneros diferentes, você tem de deixar no masculino
plural, aqui está no masculino, aliás, desculpe, está no plural feminino. Então, nós temos um erro. Deveria ser, então, o poeta fala de um filho e uma terra ingratos. Ou o poeta fala de um filho e uma terra ingrata. Opa. Ou então o poeta fala de um filho e uma terra ingrata. Pronto, está aí. Vamos para aí. O poeta fala de uma terra e um filho ingratos. Está correto? Por quê? Porque o adjetivo refere-se a dois substantivos e há um substantivo no gênero feminino e o outro no masculino e o então adjetivo deve estar no plural masculino, como aqui está. Então está correto. Vamos para a questão 18. Esta é difícil, já vou avisando. Vamos lá então, temos aqui. Tornou-se absolutamente claro para mim que eu queria mesmo era escrever em português. Das frases abaixo, a que contraria a norma culta quanto à concordância nominal é a que contraria o erro, tá? Nós queremos o erro. Então vamos lá, temos aí as alternativas de A a E, e então vamos analisar uma por uma, beleza? Temos aqui, tornou-se clara para o leitor minha posição sobre o assunto, tá correto? Porque clara concorda com posição, tá? Feminino, singular, tá? Agora vamos para B, deixei claros para o leitor meus pontos de vista sobre o assunto. Então, claros está concordando com pontos, masculino plural, tá correto? Ficou clara para o leitor minha posição. Olha, está concordando com o mais próximo, apesar de haver dois substantivos. Minha posição e meus argumentos sobre o assunto, mas concorda com posição, com a mais próxima, tá? Com, então, o substantivo mais próximo, com a palavra mais próxima. Então, ficou clara, no caso singular, feminino, posição, singular, feminino. Ficaram claras para o leitor minha posição e minha argumentação. Temos a concordância com os dois substantivos femininos aqui. Então, vai para o feminino, plural, claras, está correto, tá? Sabemos qual é o erro, não é, né? Quero tornar claros para o leitor serem estes meus argumentos sobre o assunto. Então, temos meus argumentos no masculino plural e, claros, masculino plural. Olha só, que questão tendenciosa. Ela te leva ao erro. Por quê? Porque quando se trata, por exemplo, de uma oração subordinada, reduzida, né? Como aqui nós temos, serem, reduzida de infinitivo, o adjetivo que está no caso, oração principal, deve ficar no singular, porque ele está se referindo a toda a oração e não para uma palavra específica. Quero tornar claro para o meu leitor serem estes os meus argumentos sobre o assunto. Tá? Ou então, quero tornar claro para o meu leitor que são estes os meus argumentos sobre o assunto. Então, nós temos aqui, no caso, uma oração, né, substantiva que vai, então, completar algo da oração principal. Quero tornar claro para o leitor que são estes. Então, vou tornar, no caso, claro. Claro, como? Como é que vai ser claro, então? Né? Então, nós temos aqui uma oração em que você retirou a conjunção integrante e reduziu a oração. E, então, o adjetivo claros, ele vai se remeter, então, a toda a oração subordinada. Beleza? Então, esta daqui é a que nós queremos, certinho? Temos aqui a questão 19. Assinale a opção em que não há erro, a correta. Certinho? Você quer a correta. Isso aí serve para enganá-los, não há erro. Enganá-los, né?
Então vamos lá, temos aí, segue em anexo os formulários pedidos. Olha só, segue em anexo. Se são os formulários perdidos, né? Desculpe, pedidos, então tem que ser anexos. Os formulários pedidos anexos. Está incorreto, nós queremos a correta. Não vou comprar esta camisa, ela está muito caro. Bom, olha só, ela está muito caro. Isso está correto? Não, ela está muito cara, que é o correto, tá? Porque com verbos de ligação, o adjetivo caro, né, ou cara, né, vai haver a concordância então, né? Ela, então, cara. Beleza? Então, vamos à letra C, certinho? Estas questões são bastante difíceis, bastantes, né, difíceis. Então, estas questões são difíceis. Difíceis é um adjetivo. Então, bastantes está modificando um adjetivo. Tem a função de advérbio, certo? Então, tinha que ser bastante. Substitui por muito. Estas questões são muitos difíceis. Horrível. Estas questões são muito difíceis. Não varia. Modifica o adjetivo, mas não concorda. D. Nós queremos a correta. Até agora não, né, achamos. Eu lhes peço que as deixem sozinhas. Está correto? Certo? Então, nós temos aqui a letra D. Podemos substituir por sozinhas. Se houver concordância, então está correto. Estando pronto os preparativos para o início da corrida, foi dada a largada. A largada foi dada, está correto? Estando pronto os preparativos estando prontos para o início da corrida. Tá bom? Então, aqui nós temos um erro também. Questão 20. Nós temos aqui. Assinale a alternativa que completa corretamente na sequência as frases abaixo. Corretamente. Então, temos aqui. Todos os quartéis estavam. Aí nós temos, então, de achar alerta, alertas, né? Alerta ou alertas. Vitamina E, boa, bom, bom, bom. Tá? Era meio-dia e meia, meio, e aí vai. Então, vamos lá. Temos aqui, ó, a letra A. A palavra alerta é sempre um advérbio. Então, a gente já sabe que é alerta. Não varia. Podemos cortar a B, olha só, somente pelo conhecimento da regra, e a E. Sobra somente a C e a D. Tá vendo aí? Vitamina E. Tem um artigo à frente de vitamina? Não, então só pode ser bom. Opa, mas aqui os dois têm bom. Então ainda não sabemos a resposta. Era meio-dia e a metade de uma hora. Então você concorda, meia. Só não vai concordar quando a palavra meio estiver modificando um adjetivo, um advérbio ou um verbo. Tá bom? Então é meia. D. Tá? Então vamos cortar a C aqui também. A D é a correta. Entenderam? Então, gente, é isso. Terminamos o nosso conteúdo sobre concordância nominal. Nós também fizemos os exercícios, né? Respondemos aos exercícios sobre concordância verbal. E na próxima aula nós vamos dar início a um novo conteúdo. Tá bom? Então, tchau, tchau e até lá.